Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, presente aqui em todas as vossas igrejas, que estão reunidas no mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, nós falamos um longo áudio sobre a operação da fé dentro de nossas almas. Não poderia deixar de falar e complementar sobre a operação da caridade, a caridade infundida por Deus em nosso interior. Explicava que Santo Tomás, na sua Suma Teológica, vai nos explicitar que a alma tem as suas duas faculdades, inteligência e vontade, né? E na vontade, justamente, Deus nos oferece o dom da caridade, e na inteligência, a fé. Portanto, a virtude teologal da esperança se encontra entre as duas faculdades da alma. Enquanto a inteligência ilumina, a fé ilumina a nossa inteligência, ela produz um amor divino em nossos corações. A fé, a sua finalidade é fazer brotar no íntimo de maneira milagrosa este amor divino, que é o amor de nosso Senhor, que começa a modificar todos os desejos que brotam do nosso íntimo, do nosso coração. Então, quando a fé este dom começa a crescer por via da contemplação, logo a nossa vontade começa a desejar. E este desejo que se inicia na vontade é justamente a esperança a convidar o coração àquelas maravilhas que a inteligência contempla na beleza divina. Enquanto a fé contempla a magnitude desta beleza de Deus, que leva-nos a um bem infindável, e este bem nos faz revelar a verdade do que Deus é. Ora, a vontade começa a confiar que justamente Deus está a nos convidar a este amor que conquista a nossa inteligência pela sua beleza, pela sua bondade e pela sua veracidade. Ora, aqui entramos num ponto que Santo Tomás vai dizer que Deus, em sua onipotência, não necessita ser amado, porque em Deus não existe carência de nada. Deus não carece de nada. Somos nós que carecemos de amor, criaturas. Deus, em sua onipotência, não necessita do amor de nenhuma de suas criaturas. E aí entra a grande questão. Como então nós amaremos alguém que não necessita de amor, que já é absoluto por si mesmo? E Santo Tomás complementa: a não ser que esta pessoa queira livremente ser amada, né? Que é o caso de Deus. Deus quis ser amado por suas criaturas, e inclusive ele fez as suas criaturas para amá-lo. E esta obra de santificação acontece justamente nesta troca de amor. Deus doa-nos o amor, e assim como a fonte do amor, ensina-nos a doar o amor. Então só existe uma única possibilidade para as criaturas amarem a Deus: é se Deus conceder-nos este dom, esta graça, né? Como de fato aconteceu na revelação cristã. Vamos entender como esta operação da caridade funciona em nós de maneira mais concreta, no caso da Eucaristia. A Eucaristia sempre foi chamado na tradição da Igreja como o sacramento da caridade. Tudo, diz Santo Afonso, que Deus fez,
desde a sua encarnação, até a sua paixão, depois a ressurreição, depois Pentecostes, tudo tinha uma finalidade: perpetuar esta doação que assume a carne humana na Santíssima Eucaristia. Então a finalidade do Cristo era doar-se a todas as suas criaturas por meio da divina Eucaristia. Por isso que é no final de sua vida pública que ele doa-se de modo sacramental para os apóstolos, pelo pão e pelo vinho, entregando-se assim em sua plenitude de amor, antecipando o sacrifício que ele realizaria com o seu próprio corpo no Calvário. Então, vamos entender esta operação de amor que acontece na Santíssima Eucaristia. O padre pede mais uma vez perdão pela simplicidade da explicação. O padre pode estar sendo muito pastoral no que ele está falando. Eu estou fazendo esta opção de ser muito simplório no explicar, porque o objetivo é atingir todas as almas que escutarem este podcast. Então a minha intenção aqui não é dar uma aula de teologia dogmática, de teologia espiritual e nem de teologia sacramental. Apesar de tudo que estamos falando se comprovar na teologia católica, em todas estas que acabamos de falar. Então, aqueles que esperam um discurso mais erudito, não é o objetivo deste áudio. E vamos continuar. Ora, nós estávamos falando acerca das moradas, em que Deus revelou assim a Santa Teresa de Jesus, e o mesmo São Paulo havia dito que ele tinha chegado ao próprio céu, aquele chamado terceiro céu, que ele estava em êxtase de amor, que nós entendemos ser esta sétima morada, esta experiência mística que diversos outros santos fizeram. E Deus, em sua pedagogia, utilizou diversos outros símbolos para falar desta morada de Deus dentro da alma humana. Então, acontece o seguinte, que na Eucaristia, Deus está dando uma amostra grátis para quem está na primeira, segunda, terceira morada, no começo da vida espiritual. Deus nos dá uma amostra grátis do que é a sétima morada. É como se nós estivéssemos, e nós estamos de fato, no próprio paraíso, quando nós recebemos a Jesus Eucarístico. E aí nós temos ideia, uma pálida ideia, do que os santos experimentam na perfeição, como se fosse uma Eucaristia contínua. Eles estão o tempo inteiro recebendo esse divino amor de Nosso Senhor, e eles percebem esta ação divina por meio de sua inteligência, que é iluminada pela fé. Por isto faz-nos falta muito a fé, para enxergarmos esta operação escondida do amor divino sobre nós. Mas, quando nós entramos, então, lá na Eucaristia, o que acontece liturgicamente? O sacerdote estende as mãos sobre as oferendas. E em qualquer rito da Igreja Católica, seja o rito romano, seja os ritos orientais, fazem a alusão, na hora que o padre estende as mãos sobre as oferendas, pão e vinho, faz alusão à descida do Espírito Santo sobre esta matéria. E na oração eucarística, o sacerdote assume o lugar do Filho, falando com o Pai. Por isto, no prefácio, sempre se inicia desta forma. Na verdade, ó Pai, é justo e necessário dar-vos graças sempre em todo lugar. Então, o sacerdote, em persona Cristo, fala ao Pai,
E o Pai escuta a voz do seu único Filho, Jesus, naquele momento. Então, o que acontece? Acontece que o Pai envia o Espírito Santo. E quem se faz presente sobre o altar? O próprio Cristo. Da mesma maneira que Jesus se fez presente no seio de Maria Virgem. O Pai enviou o Espírito Santo sobre o seio de Nossa Senhora e o Verbo se fez carne. Ora, há uma coisa que nós vamos ter que precisar entender. O que Deus é. E não tem afirmação mais categórica e dogmática nas Escrituras do que as cartas de São João. Quando São João diz que Deus é amor. Esta é a definição sobre Deus. E a mais perfeita. Deus é amor. Santo Agostinho escreveu uma obra bem volumosa, chamada De Trinitatis. Nesta obra, Santo Agostinho fala sobre a relação das pessoas divinas entre si mesmas. E à medida que Agostinho vai discorrendo sobre o tema da Santíssima Trindade, distinguindo as pessoas, mas não as separando, porque a Trindade é uma comunhão de amor. Existe uma frase de Santo Agostinho que ela se tornou muito popular, que era aquela frase que dizia o seguinte: Deus é o que ama. O Pai é o que ama. O Pai é o que ama. O Filho é o amado. E o Espírito Santo o amor. Mais fiel ao texto, diz: o Pai é aquele que ama. O Filho é o objeto de amor do Pai. E o Espírito Santo é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Esta operação de amor que Agostinho descreve nas pessoas divinas, agora nós vamos aplicá-las à Santa Missa. Bom, se o Pai é o que ama, na hora que o sacerdote se dirige ao Pai, o doador do amor, ele invoca o Espírito Santo sobre as oferendas e o Espírito Santo desce dos céus, o Pai envia o Espírito Santo. O amor vem. E na hora que o amor vem, ele nos traz o amado. O amado é Jesus, sobre os nossos altares. Portanto, o que é a Eucaristia, senão a operação divina que acontece no seio da Santíssima Trindade? E nós estamos sendo introduzidos nesta operação amorosa que acontece no seio da Trindade. A Igreja, no Catecismo, diz que na Eucaristia Jesus está realmente presente em corpo, sangue, alma e divindade. O Cristo por inteiro está lá. É a profissão de fé da Igreja sobre a Eucaristia. Ora, se Jesus está lá com o seu corpo, obviamente que ele também está lá com o seu coração. E nós sabemos que o coração de Jesus é um coração humano que nos oferece um amor divino. O Verbo se fez carne, fez-se o nosso irmão, homem como nós. E enquanto ele se fez homem, ele doou-nos aquele amor divino que nós outrora havíamos perdido no paraíso, lá com Adão e Eva. Aquele mesmo amor que o Pai derrama sobre todas as criaturas angélicas no paraíso. Os serafins, os querubins, os tronos, as potestades. E este amor vem como que numa cascata nas hierarquias celestes. Portanto, até mesmo no céu, nós percebemos que Deus, a forma de agir do próprio Deus, é uma forma de que Deus quer a colaboração de suas criaturas. É por meio de mediação.
E isto é muitíssimo importante, pois acontece da mesma forma na Santa Igreja. A Igreja é hierárquica, assim como o céu. Portanto, do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, esta doação amorosa, ela vem como que numa grande cascata de amor, aonde os padres oferecem para os seus fiéis o corpo de Cristo, o coração de Jesus, se assim pudéssemos dizer, o coração eucarístico de Jesus Cristo. E por meio de um coração humano, o que ali nos vem não é apenas aquilo que nós encontramos dentro de um coração: sentimentos, afetos e carinho. Nosso Senhor não quer nos oferecer apenas os seus afetos, os seus sentimentos e o carinho. Como nós percebemos na sua humanidade, diversas vezes Jesus foi carinhoso. Jesus reclamou afetos, como entrou na casa de Simão, aquele fariseu, e Jesus disse: entrei na sua casa e não me beijastes. Então parece um escândalo. Deus está reclamando um beijo, que era um gesto de acolhida entre os judeus, quando se entrava dentro de uma casa. E como ele não beijou Jesus, significava que Jesus não era tão bem-vindo dentro daquele teto. Não? Por isto mesmo, os santos, eles compararam a comunhão como um beijo de amor a Nosso Senhor. Aquele beijo de acolhida que Cristo reclama do fariseu. Então devemos comungar a Nosso Senhor Jesus na Eucaristia como se fosse um beijo amoroso que nós damos, como a esposa dá no seu esposo. Existe uma cena do filme da Paixão de Cristo que ela é muito significativa. Aquela hora que Nossa Senhora ela se aproxima da cruz e ela beija os pés de Jesus, e os seus lábios ficam tingidos do preciosíssimo sangue. Fazendo alusão assim ao que São João Crisóstomo dizia, que os fiéis, quando recebem a Eucaristia, tal como os portais no Egito eram marcados pelo sangue do Cordeiro, os lábios do católico fica ungido pelo sangue, e o anjo da morte é incapaz de penetrar numa alma que se alimenta do sangue do Cristo, na divina Eucaristia. Isso é muito bonito. E talvez esta cena do filme nos ensine a piedade, a devoção que nós devemos ter o Senhor Jesus sobre os nossos lábios. Ora, mas o que o padre queria dizer aqui é que Jesus, por esse coração humano, ele está nos oferecendo uma coisa que é muito maior do que os afetos e os sentimentos. Jesus está nos oferecendo um amor divino. E o que a gente não repara é que este amor divino é uma pessoa divina, que se chama Espírito Santo. Por isto mesmo, quando ele instituiu a Eucaristia nas vésperas de sua paixão, nós percebemos que ali, antes dele oferecer o seu corpo para os apóstolos, Jesus já está falando sobre a descida do Espírito Santo sobre eles. Porque é uma única coisa o que acontece dentro do cenáculo. Desde o dia que Jesus instituiu a Eucaristia até Pentecostes, isto é o mistério sacramental da missa. E nós vamos tentar entender esta teologia espiritual. Ora, Nosso Senhor está nos dando uma pessoa divina. E Ele nos dá, por meio do seu coração humano, aquele mesmíssimo amor que Ele acabou de receber lá no paraíso. O Pai deu o Espírito Santo para Jesus. Porém, agora o Filho se fez carne, assumiu a carne humana. E como se fez irmão nosso, Ele, recebendo o amor do Pai, que é o Espírito Santo, tornando-se nosso irmão, com um coração semelhante ao nosso, Jesus, por meio do seu coração, nos doa aquele amor que o Pai lhe doou no céu. Este processo é o que os padres da igreja chamavam de divinização, que é a mesma coisa que a santificação. Nós nos tornamos santos como Deus é santo. Jesus mesmo disse que isto era possível
quando exclamou: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Só chegaremos a esta perfeição por uma doação de sua graça. Ora, esta divinização é que nós nos tornamos semelhantes a Deus numa operação como esta da caridade. E aí o que acontece quando nós estávamos falando que só se Deus quisesse doar-nos o amor, que isto seria possível amá-lo. E isso se explica porque a Igreja colocou o nome de Eucaristia, que em grego significa a ação de graças. O próprio nome Eucaristia nos indica o que devemos fazer com ela quando a recebemos. Que talvez esse seja o pecado da maioria dos cristãos. A falta de gratidão para com Deus. Porque tantas vezes na nossa vida, nós recebemos o Espírito Santo por meio do coração de Jesus, na Eucaristia, como se não tivéssemos recebido nada, como se tivéssemos nos alimentando de um pedaço de pão qualquer. Por isto, Santo Efrém, o diácono, no princípio da Igreja, havia dito: quem comunga com fé, comunga fogo e comunga o Espírito, porque é o fogo do Espírito Santo que nos advém por meio do coração de Jesus. E aqui, a ação de graças ela é importantíssima pelo seguinte: você recebeu a Eucaristia da mão do Padre e não ache que isto acontecerá sem a sua liberdade, de uma forma automática, mágica, em que você recebe o corpo de Cristo e de repente você se transforma nele. Não é bem assim. Deus não faz nada sem a nossa liberdade, sem o nosso querer. E ali, na Santíssima Eucaristia, Ele está nos doando o amor, para que nós devolvamos o amor para Ele. É por isto que Ele está nos dando. Porque se Ele antes não nos oferecesse, seria impossível, meras criaturas como nós, amar a Deus, que é absolutamente, infinitamente superior a nós. Portanto, Ele se abaixou por meio de sua humanidade e está a nos oferecer o mais alto amor. Ele está a nos oferecer o próprio Deus. Nós o recebemos e a lógica de receber a Jesus no Santíssimo Sacramento é que nós recebamos por meio do seu coração humano o amor divino, para que depois nós devolvamos o amor que acabamos de receber para o Pai. E isto acontece na ação de graças. A ação de graças nós compreendemos aqueles minutos quando a missa acaba. Você, ao invés de ir embora para casa, você fica pelo menos 15 minutos a 20 minutos ajoelhado na igreja, em gratidão, pelo mistério que você foi iniciado. O Cristo acabou de te entregar o maior de todos os tesouros da terra. Não é possível que a gente ganhe um baú de diamantes e depois a gente não volta para agradecer quem está dando. E é exatamente isso que acontece conosco no altar. Agora veja bem, meus irmãos, isto é muito importante a gente entender. Porque a ação de graças acontece o seguinte: São Paulo disse que todas as vezes que nós rezamos, é o Espírito Santo que ora em nós, diz São Paulo. É pela força do Espírito Santo que nós chamamos a Jesus Cristo de Senhor. Ora, se é o Espírito Santo, é o próprio amor que movimenta a nossa vontade a querer a Deus, não há momento mais oportuno que este amor volte para o Pai com toda a sua força, pois quem acabou de nos doá-lo foi o próprio Filho, na Eucaristia.
Portanto, aquela oração que você fizer na sua ação de graças, ela terá mais mérito do que todos os rosários que você já rezou a sua vida inteira. Porque o seu coração estará envolto num estado de inocência, que é um estado divino. E quem deixou o seu coração assim foi a presença do próprio amor. E era o amor que Jesus tinha e nutria pela Virgem Maria. E a Virgem Maria nutria por Jesus. E Nossa Senhora não perdia em nada aquele amor. Aquilo só fazia transbordar. E por isso mesmo o anjo chamou ela cheia de graça. Ela é uma graça transbordante, a Virgem Maria, não? Então o nosso coração, ele está sendo envolto em um estado de inocência que nenhum santo da terra seria capaz de deixar as nossas almas. Só Deus poderia fazer uma coisa daquela, como Ele está fazendo na Divina Eucaristia. Ora, na hora que você vai rezar na ação de graças, você está devolvendo o amor para o Pai. Só que aí entra uma questão. Este amor que o Pai acabou de dar lá do céu e entregar para nós, ele se une ao sacrifício de Jesus na cruz. E o sacrifício do Cristo no Calvário faz aumentar este amor que o Pai está nos oferecendo por meio do Espírito Santo. E aí, o que você está oferecendo por meio daquela hóstia divina? E aqui nós vamos entender finalmente o que é o sacerdócio espiritual dos fiéis. Enquanto nós padres somos ministros de Deus, o sacerdócio ministerial, nós oferecemos o próprio corpo de Cristo no altar, né? Nós trazemos Jesus para a Eucaristia. A diferença dos fiéis é que enquanto o padre oferece Jesus na hóstia, no altar, depois ele oferece a hóstia divina para os fiéis, a fim de que os fiéis ofereçam a hóstia divina no altar de seus corações e de suas almas. O altar se torna a tua própria alma. Por isto que no batismo o nosso corpo foi ungido com óleo, foi sagrado, né? A fim de que o nosso corpo, templo do Espírito Santo, e agora na Eucaristia, o templo do Espírito, possui o Espírito Santo. Porque ele entra em nós, né? O amor do Filho penetra em nós toda vez que nós recebemos o Santíssimo Sacramento. E aí, na hora que você oferece a hóstia divina, o que você está oferecendo? Você está oferecendo tudo o que Jesus ofereceu na cruz, naquelas horas de seu sacrifício. Está tudo dentro daquela hóstia. Nós estamos oferecendo isto para o Pai, na ação de graças. Quando isto chegar no Pai, obviamente, o Pai receberá o amor de seu Filho Jesus. No dia que ele se ofereceu no alto da cruz, quando ele assumiu o nosso lugar. Por que a cruz seria o nosso lugar? Porque a cruz é um estado de condenação. Jesus foi condenado a um inferno de torturas no Calvário. Isso equivale como se Jesus estivesse assumindo o nosso lugar, pois o nosso lugar é o inferno mesmo, a condenação eterna. Então ele se fez condenado, a fim de que nós agora pudéssemos ser tão livres que amamos a Deus, não como seus servos, mas amamos a Deus como seu próprio Filho, pois ele assumiu o nosso lugar de escravos. Portanto, na hora que chega lá no céu, as suas orações, com a força do amor divino, que é o próprio Espírito, o que acontece é que o Pai, ele reconhece o amor do seu próprio Filho Jesus. E na hora que o Pai reconhece o amor de Jesus Cristo, que você está oferecendo de volta, Santo Tomás diz que na ação de graças haverá uma segunda comunhão. Porque, pela lógica, se Jesus disse que um copo de água seria retribuído, imaginemos
que na ação de graças nós estamos oferecendo o seu próprio sangue. Nós estamos oferecendo todo o sacrifício de Jesus que é renovado na missa. Então, com muita generosidade, o Pai retribuirá isto que doamos a Ele. E aí acontece que na ação de graças virá uma segunda visita do Espírito Santo, que infundirá sobre nossas almas a potência, a força da caridade divina, a fim de que a caridade divina, a fim de que o Espírito Santo penetre os nossos corações e o transforme semelhante ao de Jesus, que era um coração humano, mas que auria da fortaleza divina, da beleza de todas as propriedades deste amor divino. E aí acontece o que são as virtudes infundidas ou virtudes infusas, né? Na teologia católica, nós entendemos que as virtudes infusas são 3, que são as virtudes teologais, né? Fé, esperança, caridade. Mas na Suma Teológica, Santo Tomás, quando vai falar das virtudes infusas, não? Ele fala da operação da caridade. Ele vai explicar que no que tange a caridade, existem diversas virtudes que são infundidas com ela. Por quê? Porque a pureza, a humildade, a pobreza, a laboriosidade, todas essas coisas são qualidades do amor, ou seja, da própria caridade. Então é a caridade que produz isto dentro da vontade, né? De maneira como um dom. Então o que isto significa? Isso significa o seguinte, que esta visita que o Espírito Santo vai nos fazer, em que nós receberemos uma segunda força de amor, ou seja, como se fosse um Pentecostes mesmo, sobre nossas almas. O que vai acontecer ali é que você vai receber a castidade infusa, a pobreza infusa, a humildade infusa, né, como um dom divino infundido na alma humana. Porque é a própria caridade que está sendo doada ali. Aqui nós conseguimos entender o que a Igreja chama, no processo de beatificação, das virtudes heróicas, né? Para que se torne um beato, para que se canonize, aquele sujeito tem que ter virtudes heróicas. Estas virtudes heróicas, elas são impossíveis de ser imitadas, ok? Vou explicar melhor. São Francisco Xavier, quando andava a pé a Índia inteira, os jesuítas mandavam discípulos para acompanhar ele, e o tempo inteiro tinha que os jesuítas voltar, porque não davam conta. Eles não tinham a mesma força que São Francisco Xavier. Então não adiantava imitar. Os caras não davam conta de chegar àquele ato heróico que ele tinha de desejo de salvação das almas. Por exemplo, os mártires. Se a gente fosse imitar os mártires, o São Lourenço sendo comido pelas chamas, é muito provável que nós, né, pediríamos pelo amor de Deus, nos mate de qualquer maneira, mas menos por esse tipo de martírio. Então, ou seja, o martírio é uma graça infusa da caridade na alma humana, né? A pobreza de São Francisco de Assis, os frades tentavam chegar àquele tipo de pobreza e não conseguiam. Desistiam no meio do caminho de fazer as mesmas penitências, porque aquele tipo de coisa foi infundido por Deus. Aquilo não é virtude pessoal adquirida apenas por São Francisco de Assis. A pureza de Santa Teresinha, as irmãs podiam tentar como quisessem e não conseguiam ser pura como Teresinha. A humildade de Bernadette é a mesma coisa. As pessoas não conseguiam reproduzir a humildade de Bernadette, as outras religiosas. Ora, isso significa que é óbvio, né, que esses santos eles tentaram adquirir as virtudes, não há dúvida. Que eles renunciaram coisas, mas chegou uma hora
que eles se doaram a Deus e Deus se doou a eles. Que estas virtudes que eram pesadas, eram um fardo, como para Agostinho a castidade era um fardo, e Agostinho nas Confissões diz isso, que ele entendia que para alcançar a castidade era preciso pedir a Deus, porque aquilo era uma doação da caridade divina para a alma. Quando a caridade doa-nos como um dom, aí realmente aquilo que quando nós tentamos adquirir parece um peso, a caridade transforma estas coisas, né? Leve. O meu fardo é leve, diz Jesus. Não é mesmo? Meu fardo é leve. Então esta operação da caridade dentro da alma humana. Muito bem. Vamos tentar entender uma coisa que também é muito bonita, né, nisso tudo. Tem um autor que ele se chama Garrigou Lagrange, um dominicano, né, que havia dito que as virtudes teologais, elas estão resumidas no Tríduo Pascal. Isto significa que a virtude teologal da fé seria a paixão de Cristo, que seria a via purgativa, que nós explicamos, que é da primeira morada até a terceira morada, a via purgativa, a fé. Então, o que as pessoas precisam na via purgativa é crescer na fé, né? Depois, ele disse que a quarta morada seria a virtude da esperança, que seria a quarta morada, e que nós falamos que é uma transição, né? A esperança é esta transição entre a inteligência que é iluminada pela luz sobrenatural de Deus, pela fé, e a caridade que é aquecida por as chamas divinas, o coração, perdão, que é aquecido pelas chamas divinas da caridade. Então a esperança é esta transição entre a inteligência e a vontade. Por isto, a quarta morada é uma passagem para a quinta, né? E a quinta morada já seria a própria caridade. Ora, a ressurreição seria a esperança. A quinta, a sexta e a sétima morada, né, que seria ou seja, a quarta morada é a via iluminativa. A quinta, a sexta e a sétima é a via unitiva, né, que seria a infusão da própria caridade da alma, quando a alma é tomada por esse amor divino. E o amor divino transforma a alma. E aí, a quinta, a sexta e a sétima morada seria Pentecostes, quando a caridade é infundida sobre os apóstolos. Então vamos ver como isso funciona, essa divisão do Tríduo Pascal. Nós vamos ficar mesmo impressionados como isso acontece, desta forma que estamos explicando da operação amorosa de Deus por meio da Eucaristia. A gente sabe que Jesus instituiu a Eucaristia. Só que a fé dos apóstolos ainda estava fraquinha, como a fé das pessoas que estão na via purgativa, que precisa crescer bastante. Muito bem. E a gente percebe que Jesus fala de uma coisa na ceia, os apóstolos às vezes entendem outra coisa. Eles dizem pela euforia que eles vão morrer por ele, e na verdade não vão morrer coisa nenhuma. O outro vai lá, põe a mão no pão dentro da tigela e depois vende Jesus, né? E aí quando Jesus fala que alguém vai trair ele, todo mundo fica preocupado para saber quem é, pela curiosidade. Aí muito bem, acontece que Jesus institui seu corpo, seu sangue, doa para os apóstolos, e ali eles entram em comunhão com Jesus por meio da Eucaristia. Depois que Jesus celebra a missa, né, para os apóstolos, doa o seu corpo na Eucaristia, Jesus vai para o Horto das Oliveiras. E nós entendemos que o Horto das Oliveiras seria ação de graças, porque ele vai para lá para rezar. Então, depois que ele doou o corpo e o sangue para os apóstolos, eles comeram do corpo e sangue de Cristo, eles iriam lá para o Horto das Oliveiras para fazer ação de graças.
Só que na hora que eles foram para lá rezar, Jesus estava ensinando aos cristãos de todos os tempos como nós deveríamos fazer na Santa Missa, ali no Evangelho. Enquanto Jesus rezava, agonizava, né, por causa de nós que estamos aqui na via purgativa, né, aquele sangue todo que orvalhou do seu corpo, é justamente pela nossa lentidão, a infidelidade, as grandes mazelas que as pessoas na via purgativa cometem, as comunhões sacrílegas, apostasias. Então, assim, as coisas mais absurdas que acontecem na via purgativa quando as pessoas não crescem na vida interior. Não querem lutar como Jesus lutou no Horto das Oliveiras pela salvação. Aí aconteceu o seguinte, aconteceu que Jesus levou São Pedro, São João e São Tiago lá para perto dele, que eram os mais experimentados na oração, que já estavam aprendendo mais próximo ainda de Jesus, como no Monte Tabor. E aí acontece o seguinte, acontece que quando Jesus vai lá, eles estão dormindo, eles caem no sono. E aí Jesus reclama, ora, por acaso vocês não podem rezar uma hora sequer comigo? E esta palavra, ela é para nós. A gente que está comungando a Eucaristia, e a gente está fazendo a mesma coisa que os apóstolos. Ao invés de a gente ficar atento fazendo ação de graças, a gente está dormindo, ou seja, a gente está cansado, a gente está, mas eu trabalho a semana toda e eu tenho tanta coisa ainda para fazer. E isto equivale em pessoas sonolentas, tal como aquelas virgens imprudentes, que enquanto deveriam estar cuidando da lamparina de óleo, a chama da caridade, elas dormiram. E como dormiram, elas perderam a presença do esposo, tal como os apóstolos e tal como nós perdemos pelo pecado grave. Acontece o seguinte, que eles foram, aí Jesus voltou de novo e pediu que eles ficassem rezando. E aí, esta palavra de Cristo é para nós. Ele está dizendo, vocês fazem uma ação de graças tão rápida, não? Eu acabei de doar o meu corpo e o meu sangue para vocês. E não é possível que vocês agora estão aí como se nada tivesse acontecido. Vocês dormem. Depois de toda aquela declaração de amor que Jesus fez no Evangelho de João, que a gente viu lá, né, e tudo mais, antes dele dar a Eucaristia. E eles dormiram. Aí acontece o seguinte, acontece que quem dorme na ação de graças, ou seja, quem não dá a mínima para a ação de graças, como os apóstolos estavam dando, os inimigos estão à porta. E quem são os inimigos? Nesse caso, são os soldados, ok? Que foram prender Jesus e levar Jesus. Agora, no nosso caso, os inimigos podem ser muitas coisas. Podem ser o demônio, podem ser criaturas, né? Que estão roubando Jesus de dentro das nossas almas. Estão roubando o nosso estado de graça. Os inimigos estão à porta. E aí, quando a aflição bate na porta de quem está sonolento, a pessoa se desespera. Como os apóstolos, que arrancaram a orelha lá do Malco, o outro fugiu sem a roupa. Foi um desespero total. Que é o que acontece com as pessoas que estão na via purgativa. Vem alguma peste, uma doença, vem alguma coisa, e as pessoas entram no desespero total, cada um corre para um lado. E não fica ninguém, fica Jesus lá sozinho e pronto, né? E parece que eles receberam um pedaço de pão qualquer. Esta é a grande questão. Parece que nem foi mesmo que Jesus tenha dado o seu corpo. Mas, na verdade, o problema não está na caridade, não está na hipótese de que não fosse o corpo de Cristo. Muito pelo contrário. A caridade estava lá, Jesus estava com o coração ardente. Ele mesmo disse que ele desejou ardentemente comer aquela Páscoa com eles. Como ele está dizendo isso para nós. Que ele deseja ardentemente que nós entremos e comamos com ele daquela mesa. E aí acontece que os inimigos vêm e roubam Jesus de nós. Ficamos sem Jesus. Ok? Perdemos Jesus. É o pecado grave. Felizes são aqueles que fazem como Simão Pedro, que foi lá, ficou chorando a noite toda lá no ato de contrição. E aí depois Jesus foi lá e absolveu ele, né? Ou como João, que correu, mas foi para o lugar certo. Foi perto das almas santas.
que no caso é a Virgem Maria. E por causa da fé da Virgem Maria, e isso nós temos que fazer na vida interior, nós que somos fracos, nós temos que recorrer aos santos. E eles vão nos sustentar nos momentos de calvário que nós passamos. E assim, dando-nos força para ficar de pé diante da cruz, a Eucaristia, dia após dia, fará o seu efeito sobre nossas almas. Ou outros que farão como Judas, né? Que o Judas saiu antes da missa até mesmo de acabar, e aí esses que saem da missa às pressas, na correria, como fez o Judas, acabam mesmo entregando Jesus de qualquer maneira. E depois, no final da vida, se desesperam e se enforcam. E assim não confiam na misericórdia de Deus. E pronto. Ora, muito bem. Isto é via purgativa, né? Então, assim, nós percebemos a falta que faz a fé na via purgativa. Que a fé nos sustenta, nos dá serenidade, ao ponto que nós conseguimos passar com Jesus pela porta estreita. E a porta estreita nada mais era do que aquela porta de Jerusalém, daqueles muros que foram abertos para Jesus passar com a sua cruz, né? E aí, quando Jesus foi carregando a sua cruz, o que a fé produz dentro da alma humana? O que São Paulo chamou de hipomoné, uma palavra grega, que se nós formos traduzir do dicionário, São Paulo disse essa palavra mais de 30 vezes nas suas cartas, hipomoné, 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 hipomoné. E se a gente for traduzir o que é hipomoné, a hipomoné em alguns dicionários vem paciência, em outros fala que é perseverança, né? Porém, existe um dicionário que é mais preciso e ele vai dizer que a hipomoné significa as duas coisas ao mesmo tempo. Esta palavra, pois ela não tem uma tradução muito precisa. Então ela significaria paciência e perseverança. E é esta palavra que São Paulo está dizendo para os cristãos dos primeiros séculos que eles têm que ter. Porque São Paulo está falando da importância da fé que justifica, né? O que santifica, que faz as almas passarem pela porta estreita e receberem o Espírito Santo. E aí, ele, para dizer isso, São Paulo fala da hipomoné. Então, isso significa que a fé, ela vai produzindo em nós aquela paciência e perseverança que teve Jesus ao longo da sua via crucis, até o fim. Então, se nós olharmos para a humanidade do Cristo, ele recebia burdoadas de todos os lados, Jesus. Enquanto ele era agredido, no momento presente, Jesus mantinha a paciência. Ele nunca perdia a paciência. Caiu 3 vezes e, na maior paciência do mundo, pegou a sua cruz, levantou, como se não tivesse nenhuma chaga. Depois falavam, desça da cruz, se você é quem é o que diz. E aí Jesus não desce da cruz. Toda a paciência do mundo. Ele ainda reza pelos seus inimigos. Enfiam a coroa de espinhos na cabeça dele, dão bofetadas, cospem, falam blasfêmias. Vê a sua mãe sofrida, em lágrimas, e ele não perde a paciência. Você vê que Jesus consola as mulheres de Jerusalém e ele ainda é capaz de consolar as pessoas. É isto que a fé produz, ela produz esta paciência, que se nós não a tivermos, meus irmãos, aflições nós vamos ter a vida inteira, o dia, todos os dias da nossa vida. E a fé quer nos dar paciência de vencermos as aflições. Porque senão nós vamos trocar de um país para o outro, tentando achar o lugar de paz. E a gente não acha esse lugar de paz. Os discípulos do Santo Antão, quando viam Santo Antão, eles falavam, meu Deus, esse homem tem uma paz, vamos todo mundo para o deserto. Então os jovens, eles se enfiavam lá dentro do deserto, só que assim, mas era tanto tormento, tanta aflição, que eles falavam, meu Deus, nós nos enganamos. Aquela paz toda do Santo Antão, mas desde o dia em que a gente chegou aqui, nós só temos aflições. Somos perseguidos pelo demônio do cotelado. Que negócio é esse?
E aí Santo Antão tinha que ensinar eles a purificação da alma. E aí eles tinham que entender que nem mesmo no deserto, que não tinha ninguém do seu lado. Então se não tem criatura, vem um demônio mesmo. Entendendo? Vai vir um próprio diabo. E aí o Santo Antão tentava mostrar para eles que assim, não tem lugar que você vai ficar em paz. Porque as aflições vão vir, seja pelo diabo, seja pelo mundo, seja pela tua própria carne. Então isso nós devemos ter bem claro. Porque senão a gente fica se justificando, não é? Não, mas é porque isso. Não, mas é porque tem essa pessoa do meu lado. Não tem jeito. Então ela tem que ser eliminada. Não, pelo contrário. Né? Inclusive, o desafio é esse, amar os teus inimigos, né? Como Jesus disse. Que é a operação da caridade. E aí acontece que Jesus teve toda a paciência. E é o que nós temos que ter. Bom, você tem aquela pessoa do seu lado. Ela te irrita. Ela te humilha. Você vai fazer o quê? Você vai desistir? Você vai por cima dela? Vai cair na mesma soberba que ela tem? Não, você vai praticar o ato de humildade. Só que para isto, as virtudes, elas necessitam da paciência. A fé vai fazer com que você padeça sem reclamar. Né? Ela vai te dar forças para abraçar o sacrifício. E o segredo é que enquanto você abraça o sacrifício pacientemente, a sua inteligência seja projetada para frente, para o futuro, para o céu. Então, quando o que fez Jesus? Ele, ao invés de ficar olhando para as chagas, nossa, minhas chagas enormes, eu não vou aguentar chegar até o fim, olha só, meu corpo está todo dilacerado. O que será de mim? Eu tenho os meus direitos, eu sou Deus e tudo mais. Venham os anjos me ajudarem. Não. Ele tinha toda a força, todos os auxílios do Pai, se ele pedisse. Mas o Cristo, ao invés de ficar olhando para a dor, para o seu sofrimento, ele estava olhando naquele momento para as almas que estavam sendo remidas por todo aquele padecimento. E este é o segredo da gente curar os nossos traumas psicológicos. Ao invés de a gente ficar ruminando o passado, como é que as pessoas estão fazendo, e o passado vai engolindo as pessoas, porque nós estamos olhando para o sofrimento o tempo todo. E o segredo de levar a cruz é não olhar para a cruz, mas é olhar para a ressurreição. Porque nós pregamos um Cristo ressuscitado. Levemos a cruz, mas já esperando o prêmio da ressurreição. Como o próprio São Paulo tinha dito, combati o bom combate e agora me será dada a coroa da justiça. São Paulo combatia esperando a coroa. São Paulo dizia que os atletas correm no estádio atrás de uma medalha, e assim deveríamos fazer atrás do maior de todos os prêmios, o galardão da vida eterna. Os mártires, enquanto as chamas comiam a sua carne, eles não olhavam para o corpo que era dilacerado pelas chamas, mas eles desviavam a atenção para os gozos que Deus concederia às suas almas no céu. Isto fazia com que até mesmo não sentissem a dor até física. Portanto, a perseverança, a paciência e a perseverança são produzidas pela fé de uma maneira sobrenatural na alma humana. E aí a fé vai como que levando a inteligência a olhar para frente, gerando uma esperança, né? Uma esperança sobrenatural. Esperar em quem? De que venha uma ordem de Pôncio Pilatos, que tudo vai se acabar? Não. Nós não esperamos em um auxílio temporal. Nós estamos esperando nos cuidados de Deus. Nós estamos esperando em Deus. Então, ou seja, nós perseveramos porque o motivo da nossa perseverança não é que nós esperamos numa causa humana. Nós esperamos na manifestação divina do próprio Deus. E Ele não falha. Isso nos dá paz, mesmo no meio dos tormentos. Ora, Jesus ensinou então como sai da via purgativa. Quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Nós passamos pela porta estreita, lá da terceira morada para a quarta, que Santa Teresa falou que o pessoal fica agarrado lá, igual o jovem rico, que é o camelo passando pelo buraco da agulha. E Jesus disse, é difícil, mas para Deus nada é impossível.
A fé realiza milagres. Não? Por isso mesmo que Jesus, todas as pessoas que chegavam, tocavam nele e tudo mais, e os milagres sempre eram por causa da fé, e não por causa do poder de Deus. Porque ele tinha um poder de curar, mas ele sempre elogiava a fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então a fé nos dará Deus. Né? Ora, depois que Jesus persevera pacientemente até o fim na cruz, e é isso que a gente tem que fazer na via purgativa, estarmos crucificados com o nosso Senhor, virá a ressurreição. E a ressurreição é uma nova vida, e é isso que vem na quarta morada. Ou seja, a ressurreição é um momento de esperança, de esperar. Os apóstolos estavam esperando alguma coisa acontecer. Eles esperavam a visita de Deus. Né? Assim como as almas da quarta morada esperam a visita de Deus, que os levará para a caridade, que os levará para o paraíso de delícias, que é o céu. E aí o que acontece? Quando Jesus aparece naqueles domingos da Páscoa, né, nós já percebemos uma mudança nos apóstolos. Né? Eles já estão todos com aquele desejo mesmo ardente de ver Jesus. E São Pedro sai correndo, né? Ele e São João corre mais do que ele ainda para ver onde está o corpo de Cristo, né? Então quem está na quarta morada tem uma sede enlouquecida, né? De encontrar o corpo de Nosso Senhor, de ter o corpo de Cristo, de comungá-lo na Eucaristia, né? Aquele desejo de fazer ação de graças demorada, né? Na presença de Jesus. Desculpado, e chegava a 2 horas de ação de graças, né? 2 horas de ação de graças, era um amor intenso. Né? Os santos se perdiam na ação de graças, né? Enquanto estavam lá com Jesus Eucarístico. Santa Gema, Santa Catarina de Sena ficavam como uma estátua, né? Parados, né? Pesavam toneladas, as pessoas não conseguiam nem às vezes movê-las, né? De tanta intensidade de amor que estavam, né? Com Jesus. Então as almas lá na virtude da esperança estão assim, né? Cheias de vontade de receber o Cristo pelo Cristo, né? De vê-lo. E aí, se a ressurreição, né, é esta esperança sobrenatural, e agora eles esperam mesmo em Jesus, né, esperam a promessa. E qual a promessa? Que Jesus vem visitando eles e prometendo o Espírito Santo. Eles estão confiantes que o Espírito Santo virá. Aí o que a gente tem que perceber, gente? Tem que perceber o seguinte, que cada visita daquela do corpo ressuscitado de Cristo equivale a uma Eucaristia. Jesus estava agora, já que eles passaram da via purgativa para a via iluminativa, estavam lá na quarta morada, lá, Jesus estava ensinando eles a comungar verdadeiramente o corpo de Cristo. Então, cada aparição dominical daquela que esteve Jesus, aquilo equivalia a uma Eucaristia. Eles comungavam, eles entravam em comunhão com Jesus. Né? E aí foram tantas comunhões, né? Foram todas a 8ª da Páscoa, né? E eles foram recebendo e recebendo Jesus. Até, né? E eles receberam no mesmo lugar, aqui é um detalhe, né? Que a gente tem que lembrar, eles estavam reunidos no mesmo lugar que ele instituiu a divina Eucaristia. Né? Então vamos lembrar, né? A conexão que isso tem com a instituição da Eucaristia. Até que neste mesmo lugar eles ficam lá aqueles 9 dias, né, em vigília, esperando o Espírito Santo que virá sobre as suas almas. Né? Ficam trancados lá no cenáculo. E o que seria esses dias que eles ficam à espera do Espírito Santo? Ali seria, depois de tanto receber o corpo ressuscitado de Cristo, aquilo equivale à ação de graças. Eles estão em ação de graças. Por tantas vezes ter recebido o corpo ressuscitado de Jesus. E na ação de graças eles fazem o quê? Obviamente eles levam a pessoa mais indicada para iniciá-los nas 5ª, 6ª e 7ª morada. Nossa Senhora. Eles levam ela para lá, para ajudá-los, tal como Santa Teresa ajudava São João da Cruz, as almas do seu tempo, ajudava essas almas a entrarem na 7ª morada. Os discípulos
pegam a alma mais santa e perfeita para auxiliá-los na vida interior, na vida de oração, e assim sentirem-se convidados, né, a estar. E eles fazem o caminho de São João, depois em Pentecostes. Né? Eles percebem que João persevera por causa da fé e fortaleza de Maria Santíssima. Por isso que em Pentecostes, para que a perseverança deles seja concretizada, eles levam Nossa Senhora para lá. Né? Então eles percebem que João foi sustentado pela caridade que habitava no coração de Maria. E agora eles querem perseverar também. Não podem falhar. E aí, quando vem o Espírito Santo em Pentecostes, é infundido sobre eles, eles recebem a própria caridade, que muda, modifica, transforma, e a gente percebe que São Pedro, naquela primeira pregação que ele converteu 3.000 homens, não parecia o mesmo Pedro frágil que negou Jesus diante de 3 pessoas. Então, assim, ali, diante de uma multidão de judeus, ele submete Israel. Né? Ele submete até os anciãos de São Lucas, é uma força divina, ao ponto que ele opera as mesmas obras de Jesus. Pedro diz para aquele paralítico, né? Ouro e prata eu não tenho para lhe dar, mas o que eu tenho te dou, levanta-te, anda. E ele tem a mesma força de Jesus Cristo. Né? É incrível, ressuscita os mortos, Simão Pedro, no Atos dos Apóstolos. Né? Então é comum de alguém que recebeu a divina, a caridade. Não? E isso significa que todas as vezes que nós vamos à Eucaristia, o acontecimento de Pentecostes, ele está a se renovar. Então aquelas chamas que caem do céu são as mesmas chamas que caem toda vez que o Santíssimo Sacramento, né, está presente em nossos altares. É a mesma chamas que queimavam diante de Moisés na sarça ardente, que fez Moisés tirar as sandálias dos seus pés. Né? Mas infelizmente Moisés não conseguiu aproximar-se daquelas chamas e receber as chamas. Né? Infelizmente ainda estava privado daquela graça que só os apóstolos receberiam em plenitude. Né? As mesmas chamas que caíram sobre aquelas lenhas úmidas, né, de Elias, que demonstrava aos pagãos o verdadeiro sacrifício, aquele cordeiro sobre a lenha que pega fogo. Não? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso Senhor, a Eucaristia é essa sarça ardente, é o verdadeiro Cordeiro em chamas. Né? E Pentecostes é a concretização disto. Então, a cada Eucaristia, esse Pentecostes ele é renovado, porque Jesus, por meio do seu coração, ele nos oferece o amor divino. Né? Lembrando aqui o que disse São Basílio, doutor do Espírito. Né? São Basílio diz que quando Jesus, na cruz, olhou para o Pai e disse: Pai, com sua cabeça inclinada para o alto, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois, inclinando a sua cabeça, expirou. Quando ele sopra, Jesus, inclinando a sua cabeça sobre o seu peito, São Basílio diz que a igreja que nascia do seu lado aberto recebeu o sopro como antecipação do Espírito que mais tarde entregaria aos apóstolos. Porque São João Crisóstomo, os padres, sempre viram no costado de Jesus, né? Como Eva foi tirada do lado adormecido de Adão, a igreja, sua esposa, era tirada do lado adormecido de Cristo, pela fonte de sangue e água, batismo e Eucaristia. E por isso ele, com um sopro, expira sobre o seu lado, como antecipação do Espírito que viria ao batismo e viria por meio da divina Eucaristia, o sangue. E assim, meus irmãos, o segredo para que nós possamos estar com estas chamas divinas de Pentecostes, que nos fortalecerá para submeter o mundo, expulsar o demônio, é a ação de graças. Não aquela feita, mal feita com os apóstolos no Horto das Oliveiras, mas aquela em que com todo zelo fizeram depois da Páscoa, da ressurreição, ao lado da Santíssima Virgem Maria, ao lado dos santos. Né? Aprendemos a receber o Espírito Santo que nos vem por esse corpo ressuscitado de Cristo. Por fim, o padre quer falar um detalhe. Vamos lá.
E a gente termina. Irmãos queridos, existem 10 minutos na hora que você está com a hóstia na sua boca. A durabilidade da hóstia é de 10 e no máximo 15 minutos, né? Quando nós a recebemos. Esses 10 minutos têm uma explicação, porque é os 10 minutos que você está diante do corpo físico de Cristo ali. O seu verdadeiro corpo que está lá. Como se fosse uma audiência, que você tem ali uns 15, 10 minutos para estar diante da presença real de Jesus. Tem uma lógica isto, né? Porque na Eucaristia é o encontro da fé com a caridade, né? Aquela fé que você está tentando gerar na sua alma pelo estudo, pela meditação, pela oração individual lá no seu quarto e tal. Ela se encontra, ou seja, a fé e a caridade se encontram. E quem diz isso é Santo Inácio de Antioquia, que ele fala do encontro da fé e da caridade, e ali se faz presente o Cristo ressuscitado, quando a fé se encontra com a caridade. E esse encontro se dá porque a caridade está ardendo no nosso coração por meio do corpo de Cristo que acabamos de receber. Ora, vocês já perceberam que no Evangelho Jesus sempre tinha pressa? Ele andava nas cidades, o Zaqueu teve que sair correndo, subir na árvore que Jesus estava passando, senão ia embora. Depois você tem o cego gritando, filho de Davi, tem piedade de mim. E aí Jesus parece que não está ouvindo, vai embora. Então tem que gritar mais forte ainda para ele ir embora. A mulher que toca no manto dele, ele está passando, está indo embora. E ela toca. Outra que está possuída, a filha da Cirofenícia, está possuída pelo demônio, ela grita. Jesus parece que não está ouvindo e vai embora. E ela vai embora, Jesus não quer, os discípulos dizem, né? E ela insiste, ela vai, né? Então parece sempre que Nosso Senhor está de passagem, né? E sempre com aquela pressa própria do Cristo. Nosso Senhor ali, ele está simulando o encontro dele com todas as almas até o fim dos tempos, na Santíssima Eucaristia. Esses são os 10, 15 minutos. Porque na Eucaristia, ele passa por dentro de nossas almas, como ele estava passando por aquelas ruelas de Jerusalém, da Judeia. E se nós não tivermos aquele ato de fé que aquelas pessoas tiveram no meio do caminho, ou seja, existe um caminho que Jesus vai fazer dentro do seu interior, enquanto ele passa por dentro de ti, esses 10 minutos que você tem é aquele salto que você tem que dar como cego. E gritou, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele ouviu. Agora, existe uma coisa que Santo Agostinho ensina e temos que perceber. A fé, ela não é uma produção apenas da nossa inteligência, que nós assentimos essas verdades de fé e acreditamos nela. Não, a fé é um dom do Espírito Santo. Ou seja, nós cremos porque é o Espírito Santo, que ao mesmo tempo que moveu a nossa inteligência, iluminou nossa inteligência, moveu a nossa vontade a querer e desejar, a sentir aquelas verdades que a nossa inteligência contempla. Acontece que se a fé é uma produção do Espírito, né, e aquele momento era um ato de fé poderosíssimo que aquelas pessoas estavam fazendo, isto significa que Jesus parou. Por quê? Porque ele não escutou apenas uma voz. Ele não sentiu apenas um toque. Ali, Jesus reconhecia a força operante do Espírito Santo. E por isso ele parava, voltava e dizia, tua fé te salvou. Porque ele reconhecia o Espírito Santo a lhe chamar. Por isso o Espírito Santo que produzirá fé em nós, pela meditação e oração pessoal, é o mesmo que fará aquela Eucaristia de 10 minutos parar e doar-nos as graças que imploramos a Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, se Jesus teve tanta benevolência para as doenças do corpo, creiamos que mais benevolência ainda ele terá com as nossas doenças espirituais. Então, esses 10 minutos que nós vamos e tocamos o corpo de Cristo, estamos diante do corpo de Cristo, é o momento que nós devemos pedir
aquelas virtudes que mais necessitamos por causa de nossas doenças espirituais. E devemos implorar como leprosos que querem ficar limpos. E Jesus sabe bem do que precisamos, porque sem esta virtude não entraremos no reino dos céus. Ele não nos negará, porque sabe da importância da castidade para salvar-se, a importância da humildade para salvar-se, a importância de amar o sacrifício para salvar-se, a importância da simplicidade para salvar-se, ou seja, todas as virtudes que nós necessitamos. E Ele nos doará. Ora, acontece que existe uma passagem que é da hemorroíça. É uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e justamente no Novo Catecismo da Igreja Católica existe na parte sacramental do catecismo uma figura da hemorroíça tocando Jesus. E talvez nós possamos perguntar por que o catecismo escolheu esta passagem para se referir da via sacramental. E a explicação é justamente essa que estamos tentando oferecer. É o seguinte, não tem passagem que explique melhor este momento que vamos tocar a Jesus no sacramento. Porque a questão é a seguinte, esta mulher, quando ela foi na direção de Jesus, ela estava proibida de ir na direção do Senhor, porque ela tinha uma doença que contaminava. E tal como hoje o coronavírus, você não pode sair de casa porque contamina, pode matar alguém, não sei o que. Na época da mulher é a mesma coisa, entendendo? E aí, a mulher que não podia sair de casa, podia matar alguém, não sabia que doença era aquela, né? Tinha que botar sua máscara, tudo mais, não sei o que, como hoje, né? Não era máscara, mas a mulher tinha que andar toda coberta. Obviamente que fez aquela mulher ir atrás de Jesus, porque se denunciassem ela que ela estava andando no meio da multidão, ela seria morta. Não podia fazer aquilo. A única coisa que se explica é que ela foi iluminada por uma luz sobrenatural. Aquilo se comparava ao ato dos mártires que andavam em direção às chamas, em direção à morte. E o que fez aquela mulher andar em direção à morte não era um movimento da natureza, obviamente, mas era um movimento da força do Espírito Santo que a levava até Jesus. Talvez ela tenha ouvido de Jesus, a gente não sabe o que, porque o Evangelho não conta, mas agora ela deve ter ouvido de Jesus, de uma vizinha que ouviu e falou, olha, ele faz milagres, ele cura pessoas, ele ressuscita mortos, ele diz coisas impressionantes, e ela ouviu de alguma maneira, de alguma forma, a palavra do Cristo que entrou nela e não deixou ela em paz mais. E o Espírito Santo foi trabalhando no íntimo daquela mulher, por um fragmento da palavra do Cristo. O Espírito Santo foi criando a fé dentro dela. Aquela mulher começou a crer, e foi atrás de Jesus, finalmente. Quando ela chega e toca, Jesus olha para os apóstolos e diz, alguém me tocou. Aí Simão Pedro, quando vê aquela multidão apertando Jesus, diz, bom, isso sim, Jesus, todos estão te tocando. Sim, claro. Mas Jesus, ele não tinha entendido o que Jesus estava falando. Jesus está falando de um outro tipo de toque. E aí ele diz, eu senti uma força saindo de mim. E o que é interessante, que é a mesma palavra que São Lucas, no Atos dos Apóstolos, fala sobre o Espírito Santo. Dinamis, força. Então isso significa que a mulher, quando toca Jesus, ela tira o espírito dele. Não dele ficar sem, mas ela tira no sentido de que ela recebe. Ou seja, ele doa o amor para ela, a caridade. Jesus olha para trás e identifica aquela mulher. A pergunta que fica, essa mulher tocou Jesus? A resposta é clara, não. Ela tocou na franja do manto, diz o Evangelho. E o que isso significa? Isto significa que na Eucaristia, o corpo de Cristo está revestido da veste do pão. E quem toca na veste do pão com fé, tocará na sua carne. E a carne nos trará os benefícios de sua natureza divina.
e nós ficaremos completamente puros e curados. Jesus estava de costas para aquela mulher, tal como pode parecer que nosso Senhor esteja de costas para nós na Eucaristia, tal como o Padre na missa antiga fica de costas para os fiéis. No sacramento existe um mistério, que Deus como estivesse de costas para nós. A única coisa que pode fazer Ele virar-se e olhar para nós é a fé, que descobre o que está por detrás do véu. E se nós tocarmos com fé na veste do pão, tocaremos nas suas próprias chagas. E é o que disse Jesus para Tomé. Felizes aqueles que creem em mim sem nunca terem me visto. Quando Tomé queria tocar no corpo. A fé. E talvez Jesus dissesse aos padres que entregam a Eucaristia para os fiéis: alguém me comungou. E Jesus dissesse ao padre, e o padre dissesse a Jesus: perdão, mas todos te comungam, Senhor. Mas desta eu senti uma força saindo de mim. Os santos eram os únicos que comungavam e retiravam toda a força do Espírito Santo que estava encerrada no coração de Jesus. Eles comungavam de fato e recebiam a força, o Espírito, a cura, e ficavam limpos de todas as suas chagas e feridas. Que haja este vínculo de amor entre nós e Jesus. E sem dúvida seremos transformados neles. Esta é a grande operação da caridade, queridos irmãos. Aproveite os 10 minutos, aproveite a ação de graças e sem dúvida receberás o Senhor e serás modificado nele e ele estará em ti, a tal ponto que exclamarás como São Paulo: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Que Deus vos abençoe e que estejamos abertos para a caridade, que nos infundirá todas as virtudes que há muitos anos estamos tentando adquirir e não a conseguimos. E Deus nos dará gratuitamente, como uma qualidade desta operação divina de amor, que transformará nossas almas puras, humildes, simples, tal como Deus o é. Que nosso Senhor esteja sempre conosco.